Capítulo 3. Cálice, espada e trevas, quando a punição se torna a sua justificação. Ladrão inocentado, corruptos no poder, assassinos à solta. Quando a impunidade toma o ar, temos uma sensação de injustiça. Se a impunidade é a marca da injustiça, a punição é o selo da justiça. A lei não apenas determina as regras, ela também especifica as penalidades cabíveis à desobediência. Para cada delito, anos específicos de cadeia. Quanto maior a transgressão, maior a punição. Quando alguém é punido no nível do seu crime, nós dizemos que houve a justiça. Nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Lucas 23:40. Até o ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus reconhecia que era justa a sua punição. Quando alguém cumpre sua pena, ele está justificado, ou seja, sem nenhuma condenação. Quando o crime é pago, o réu está livre. Sobre ele não paira mais nenhuma culpa ou acusação. Depois de pago o crime, ele está inocentado e pronto para viver uma vida livre. Quando sua pena é cumprida, ele não é apenas perdoado do que fez, ele é liberto para uma nova vida. Ele sai da cela para o mundo, do cárcere para a liberdade. Parece que estamos apenas em um tribunal ou em uma cadeia, mas na verdade estamos entre o jardim e a cruz. Nós vimos a ira de Deus sobre o pecado do homem, o réu diante do juiz, a sentença sendo pronunciada. Pela sua iniquidade, o homem estava destinado a uma vida sem Deus e ao inferno. Na verdade, antes mesmo da sentença ser pronunciada pelo juiz, os seus mandamentos já anunciavam a punição de morte para quem os descumprisse. O homem desobedece à lei divina e morre. Sua condenação então era justa. O homem precisava se justificar do pecado, mas não conseguia sua autoabsorvição. O sangue de animais era meros habeas corpus, liberdades provisórias para aqueles que continuavam injustamente. O regime da lei era um regime semiaberto. Os presos tinham um pouco de liberdade, mas não podiam ir muito longe. Continuavam com a tornozeleira, com o corpo da morte preso a eles. A Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus 9:22. Então, por que o sangue derramado de animais não perdoava e libertava os presos? A resposta está no primeiro criminoso. Deus deu uma lei: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente morrerás. Gênesis 3:3. Deus fez isso para que o homem tivesse liberdade da escolha entre viver debaixo de suas leis, tendo sua amizade, ou viver como um inimigo fora da lei. Se você obrigar alguém a ser seu amigo, isso não é amizade. Aquela árvore era a liberdade do homem para escolher ser amigo de Deus ou não. Como Deus é um Deus da vida, todo caminho fora dele é morte. Repare que Deus atrelou a desobediência à morte. Para reparar um pecado é necessário o derramamento de sangue. Para que alguém receba a remissão, perdão dos pecados, é necessário que haja morte. Então, era justo que Adão e Eva morressem ao desobedecer à palavra de Deus. A punição, como vimos, deve ser proporcional à transgressão. Aqueles que desobedecem ao Senhor do universo, o que devem sofrer? A morte. Mas o que eles recebem? Misericórdia. Alguns defendem que Adão e Eva morressem espiritualmente, isto é, perderem comunhão com Deus, saírem do jardim da intimidade. Isso está certo. Contudo, Adão e Eva não desobedeceram apenas espiritualmente. Portanto, as consequências deveriam ser físicas também. Eles deveriam morrer fisicamente diante de Deus e morrendo fisicamente. Eles estariam destinados à morte eterna, ao inferno. Em vez de Adão morrer fisicamente, naquele momento, um animal recebe a punição. Sua pele é usada para cobrir a vergonha da nudez do casal. O animal morto é o derramamento de sangue para a remissão do pecado.
É por isso que se espremêssemos o Antigo Testamento, sairia muito sangue dele. Cordeiros, carneiros, bodes, pombas e novilhos são imolados. O tabernáculo vive coberto de sangue. Ofertas pela culpa, pelo pecado do homem são feitas constantemente. Contudo, parece que eles nunca resolvem o problema, por mais perfeitos que os animais fossem, e de fato eles eram sem defeito. Cada um era inspecionado pelos sacerdotes para ver se era manco, se tinha mancha, problemas nos olhos e etc. Contudo, se eles eram inocentes e perfeitos, por que o sacrifício dos animais não era definitivo? Porque eles eram incapazes de resolver o problema da humanidade. Porque é impossível que o sangue dos touros e de bodes tire pecados. A primeira resposta está no fato de que os animais não são da mesma espécie daquele que cometeu o pecado. Não se pode pagar a morte humana com uma vida não humana. Tinha que pagar com algo da mesma espécie, do mesmo peso, do mesmo valor. Quem errou no jardim foi um homem, e que tinha que morrer para fazer justiça tinha que ser um homem. O problema era achar um, um, uma espécie perfeita, um homem que resistisse ao escrutínio dos sacerdotes e fosse declarado perfeito diante dos requisitos da lei. Outro problema era que, ainda que se achasse um homem perfeito, seu sangue não seria suficiente para purificar muita gente. Assim como no caso dos animais, o sangue humano é finito. Tente fazer várias doações de sangue durante um dia e descobrirá a morte se aproximando. Quantos doadores de sangue perfeitos seriam necessários para purificar a humanidade toda? Estamos diante de um impasse. Para que a justiça seja cumprida, o homem tem que morrer. No entanto, sua morte tem que ser sem pecado e seu sangue tem que ser eterno. Uau! Isso é impossível aos homens. Para que a justiça se cumpra e o homem pecador seja salvo, o sacrifício precisaria combinar humanidade e eternidade. Subtítulo: O homem perfeito com sangue eterno. Depois do pecado do primeiro, Adão, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Pecador passou a ser a descrição adequada para os homens, assim como as palavras cantor, pescador e pintor são usados para descrever profissões. Todos os homens passaram a ser profissionais do pecado, passaram a trabalhar para o pecado. Esse não era, contudo, exatamente um trabalho remunerado. Eles se tornaram escravos do pecado. Romanos 6:20. Na verdade, não é que nunca houvesse remuneração. O salário do pecado é a morte. Ao longo da vida, o homem vai recebendo parcelas do salário, morte emocional, relacional, espiritual. Contudo, ele nunca recebe em vida o pagamento total. O homem trabalha a vida inteira sem receber, porque o seu primeiro salário é o seu último. Um escravo, nos tempos bíblicos, nunca saía da sua condição porque não tinha dinheiro para pagar por sua libertação. Como alguém poderia pagar alforria sem receber pelo seu trabalho? Para liberá-lo, era necessário um redentor. O redentor era aquele que pagava o preço para o escravo ser livre. Redenção indicava exatamente isso, o preço pago para comprar de volta um escravo ou cativo, tornando-o livre para o pagamento de um resgate. O senhor de escravos, chamado pecado, só te libertou porque o redentor pagou o preço pela sua libertação. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á-te a 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Êxodo 21:32. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. As escrituras são impressionantes. Elas nos mostram que, se um escravo fosse morto, o valor a ser pago pela sua vida era de 30 moedas de prata. O valor do escravo consistia em 30 ciclos de prata. Quando o profeta Zacarias fala sobre o Messias, ele diz que o salário dele foi pesado
e o valor era de 30 moedas de prata. A palavra de Deus é sobrenatural, porque Moisés, Zacarias e Judas são separados por séculos, mas usam a mesma tabela de preços. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O senhor dos senhores assumiu o valor de um escravo. Ele pagou o preço com seu sangue precioso para que não sejamos mais escravos do pecado e do diabo. Ele pagou o nosso resgate. Ele é o nosso redentor. Para nos redimir, ele assumiu a forma de servo, nascido de uma mulher como qualquer outro homem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo 2,5. Ele passou 9 meses em um ventre, ficou nos braços de sua mãe, teve dentes crescendo em sua boca, aprendeu a andar, aprendeu a falar, viu os primeiros pelos da barba crescer em seu rosto, soube que era ter farpas de madeira em suas mãos, experimentou calos nos pés de tanto andar pela Galileia, experimentou o que era não ter onde recostar a cabeça, foi aplaudido e criticado, reverenciado e rejeitado. Jesus era humano como eu e você. Contudo, esse homem também disse antes que Abraão existisse: Eu sou. João 8:58. A vida desse homem não começou no ventre da Maria. No princípio, o Verbo já era. Antes que o céu e a terra fossem formados, antes que o primeiro vento soprasse, ele já era o princípio e fim. O nascimento de Jesus na terra não foi só o começo, foi a eternidade vindo habitar entre nós. Ele era um homem com um sangue eterno nas veias. Jesus veio com clara missão de redimir e salvar o homem. Ele veio para ser a justiça de Deus para o homem. A punição que o primeiro Adão não sofreu, o último Adão iria sofrer, pois sem punição não há justiça. O próprio João Batista, ao vê-lo, afirmou: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Antes de ser sacrificado, contudo, ele precisava ser inspecionado para ver se era sem defeito. Os sacerdotes da época, com perguntas e indagações perniciosas, verificaram se ele iria cumprir ou descumprir a lei. Mas o cordeiro não teve nenhuma mancha, nenhuma marca de defeito em si mesmo. Ele é aquele que não conheceu o pecado, segundo Coríntios 5:21. Para crucificá-lo, os religiosos precisaram inventar uma mentira. Antes desse injusto julgamento côncio do que haveria de vir, Jesus agoniza no Getsemane. Naquele jardim ele estava angustiado até a morte, Marcos 14:34. A pressão emocional chega a níveis tão altos que ele começa a suar sangue. Em meio a esse suor sangrento, Jesus faz uma oração dizendo: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Em face da morte, é estranho ver o Senhor da vida tão agoniado assim, comparado aos seus seguidores que morreram. Jesus parece encarar a morte com menos nobreza. Policarpo, mártir do primeiro século, quando desafiado a negar a Cristo, do contrário, morreria numa fogueira, deu a seguinte resposta: Aumente as chamas, pois não negarei a Cristo. Segundo a história da igreja, Pedro, seu discípulo, vacilante, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. Paulo, antes de ser degolado, disse: Combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Como podem os seguidores de Jesus serem mais firmes diante da morte do que o próprio Cristo? Nenhum deles pediu para não beber desse cálice. Por quê? Porque não é só a morte que Jesus está vendo, mas o cálice que ele nunca bebeu. O cálice na Bíblia fala de ira. Deus nunca se irou contra Jesus. Na cruz, os pecados de toda a humanidade caíram sobre ele. Nunca houve um fardo tão pesado, nunca haverá uma morte tão dolorosa. Jesus nunca tinha sido abandonado pelo Pai. Desde o início de tudo, Pai, Filho e Espírito Santo sempre foram um. Mas agora, o Filho está bradando: Deus meu, por que me abandonastes? Marcos 15:34. O universo assiste em horror uma separação da própria Trindade. E chegada a hora, na sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, Marcos 15:33, do meio-dia até as 3 da tarde, quando o sol deveria estar mais forte.
Houve densas trevas sobre a terra. Essas trevas do Calvário não são um eclipse, pois um eclipse dura um pouco tempo. Não pode ser fruto de uma tempestade, pois a época de Páscoa não era um tempo de tempestades assim. Só existe uma explicação para essas densas trevas. Elas eram sobrenaturais. Era a luz do mundo se apagando. Era Deus trazendo juízo, assim como fez com a nação egípcia. Pois uma das 10 pragas que veio como símbolo da ira do juízo de Deus foram densas trevas. Na cruz do Calvário, Jesus estava sendo a nossa propiciação. Propiciação é tornar os deuses propícios, aplacar, satisfazer. A propiciação, bem entendida, significa a ira de removida mediante a oferta de um presente. Muitos pagãos que se convertiam ao cristianismo tinham dificuldade com essa palavra, pois eles ofereciam alimentos, crianças e virgens para que seu antigo Deus não ficasse mais irado com eles. Contudo, no cristianismo, foi Deus que nos deu o presente para remover a ira sobre o pecado do homem. Nisto é o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Na cruz, a ira de Deus está sendo aplacada, satisfeita. Perceba, Jesus não tem nenhum pecado, mas é tratado como se fosse um dos maiores pecadores. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53:10. A palavra moer é esmagar. Se você tomar um papel liso nas mãos, pode contraí-lo com seu punho e esmagá-lo até que ele fique amassado. No Jordão, o pai disse que tinha prazer no filho amado, agora ele tem prazer em esmagá-lo. Antes, ele o tratava com ternura, agora ele tem prazer de fazê-lo enfermar. O filho era consolado pelo amor do pai, agora é moído por sua ira. O filho que bebia da água do Espírito, agora bebe do cálice do furor. Por que Deus teve prazer nisso? Porque o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11. Ele estava em Cristo, trazendo o juízo do primeiro Adão. O homem pecador estava sendo punido para que pudéssemos viver a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O pai enviou seu único filho porque queria ter mais filhos. Puniu um para libertar todos, feriu um para curar todos, o abandonou para não abandonar você jamais. Se separou dele para trazer você de volta. Quando o homem pecou, Deus colocou querubins e uma espada flamejante guardando o caminho para o Éden, impedindo que o homem voltasse. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Para voltar ao jardim era preciso passar por essa espada que andava ao redor. A espada é o símbolo da morte, Mateus 26:52. Isso significa que para voltar ao Éden, o homem precisava morrer. Para isso, Jesus se candidatou para que a espada da ira passasse por ele e sua morte se tornasse o caminho onde você encontraria o Pai, pois ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Homem perfeito, sangue eterno, ira removida, redenção paga, justiça realizada. Tudo por você.